Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Voltamos aqui ao nosso estudo em Apocalipse e o nosso assunto de hoje é a visão dos vencedores. Aleluia. Glória a Deus. A visão dos vencedores é o que nós vamos tratar no livro de Apocalipse a partir de agora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para compreendermos apropriadamente Apocalipse, precisamos verificar alguns conceitos fundamentais. Um que se deve compreender, primeiro que se deve compreender, que é uma diferença entre salvação e galardão. O galardão é a recompensa dos crentes. Qual a diferença entre ser salvo e receber a recompensa? A salvação relaciona-se com a vida eterna, contudo, o galardão virá no tempo em que o Senhor irá distribuir a recompensa para os servos que foram fiéis. Alcança-se a salvação pela graça mediante a fé no poder por obra. Ou melhor, mediante a fé não por obra. Deixa eu voltar aqui. Alcança-se a salvação pela graça mediante a fé, não por obra. A recompensa, por outro lado, depende do mérito. Suponhamos que eu seja um homem muito rico, dono de uma escolha ou de uma escola, e você, uma pessoa ignorante, pobre, mas que deseja estudar e aprender. Então me proponho a pagar seus estudos, e para tantos quantos queira estudar. A matrícula é de graça, bem como o restante que você necessita para estudar. Tudo é grátis. Isso é a salvação. Jesus era muito rico e pagou para você entrar na escola. A matrícula é a salvação. As mensalidades estão pagas. Você não necessita desembolsar mais nada. Está tudo pago. Jesus já pagou o preço. Apesar disso, seu diploma não é de graça. É preciso estudar. Aquele que pagou a escola aquele que pagou a escola pode estudar, não pode estudar em seu lugar. É necessário trabalhar muito e suar a camisa. Se você for aprovado no exame final, então estará apto para receber o diploma. A matrícula foi de graça, mas o diploma custa caro. A salvação é a matrícula. Por meio dela, todos entramos na escola de Deus, mas o diploma é o reino e a recompensa. Alguns querem apenas ficar na escola, porque gostam de comunhão dos alunos, do recreio, das aulas. Mas tudo isso deve ser consumado com uma boa nota. Muitos entram na escola, mas nem todos recebem o diploma. Muitos foram salvos, mas nem todos receberão a recompensa do reino. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, versículo 14. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. A salvação se dá por meio de Cristo, apenas pelo sangue do Cordeiro. Você pode ser lavado, perdoado e justificado, apenas pelo sangue do Cordeiro. Quando somos pecadores,
nosso alvo deve ser salvação. Porém, uma vez salvo, nosso alvo deve ser a recompensa. Preocupemos-nos hoje em receber o diploma no final. Se não tivermos clareza a respeito da diferença entre salvação e recompensa, surgirá uma grande dificuldade para compreender certas partes da Bíblia. Há versículos que falam a respeito da recompensa e muitos os aplicam para a salvação. Fazemos isso, incorremos em extremos. É por isso que alguns colocam a salvação como algo tão difícil e inatingível. Consequentemente, seria mais fácil fazer todas as penitências dos religiosos. A salvação, na verdade, é algo muito simples. Basta crer com o coração e confessar com a boca que Jesus ressuscitou e é o Senhor. Romanos 10, 9 e 10. A recompensa, por outro lado, não é tão simples. A recompensa será dada apenas aos vencedores. O vencedor. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 31 a 37. Se a recompensa é para os vencedores, então poderemos concluir que todo crente será recompensado, porque todos são vencedores. De fato, é verdade. Mas precisamos compreender a diferença entre posição legal e posição experimental. Legalmente, somos mais que vencedores. Cristo nos garantiu a vitória. Porém, é possível que não vivamos isso em nossa experiência. Posição legal é aquilo que é nosso por direito. Em Cristo Jesus somos vencedores porque Ele já pagou o preço. Morreu e ressuscitou. Subjugou principados e potestades. Ele venceu e porque estamos nele também somos vencedores. A posição dele é a nossa. Posição experimental, porém, é tomar na experiência aquilo que já é verdade legalmente. É possível ser herdeiro legal de uma grande fortuna e na prática viver na miséria absoluta. Alguns são filhos do rei, mas vivem como fossem escravos, como se fosse escravo. Charles Spurgeon conta que certa vez foi convidado para orar na casa de uma irmã idosa, muito humilde, que já estava para partir e se encontrar com o Senhor. Quando ele entrou na casa, ficou muito sensibilizado com a simplicidade do lugar. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi um quadro, parecido com um diploma emoldurado na parede. Depois de orar pela irmã, gentilmente ele perguntou o que era aquele quadro. Ela respondeu que havia trabalhado por muitos anos para uma senhora muito rica e depois de sua morte havia lhe deixado aquilo como lembrança. Ele pediu para olhar e levou aquele quadro a um advogado. Qual não foi a sua surpresa? Aquele quadro era, na verdade, um documento de herança. Aquela pobre senhora era, na verdade, muito rica. Por ser analfabeta, não sabia o valor
do documento e guardavam com muita simplicidade. Essa história não produz uma sensação desconfortável? É doloroso pensar que podemos ser donos de uma grande fortuna e vivermos na completa miséria. Essa é a história de muitos crentes. São legalmente ricos, mas experiencialmente pobres. A parte de Deus é dar, mas a nossa parte é apropriar. Se não há apropriação, não há desfrute da herança. Vencedores são aqueles que já entraram na experiência e se apropriam daquilo que é de todo crente por direito. Por isso, uma coisa é ser salvo, outra é ser vencedor. Apesar de todo crente, nascido de novo, ser um vencedor legalmente, sabe-se que esta não é a experiência de todos. Na verdade, existem muitos crentes que vivem como derrotados. Um crente derrotado é salvo? A nossa salvação é uma questão de legalidade e não de experiência. Ela não depende de nossa vitória pessoal, mas da vitória do Senhor Jesus. Uma coisa é ser salvo, outra é ser vencedor. A salvação é um dom de Deus e todo que nele crê, mas apenas o vencedor receberá a recompensa. A salvação é pela fé, contudo a recompensa é pelas obras que praticarmos diante de Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Gálatas 4, versículo 1. É importante ler isso aqui e meditar para entender. Existem muitos crentes, vou voltar de novo a essa leitura. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Existem muitos crentes que, embora sejam filhos, em nada difere do escravo. São donos de tudo, mas vivem como se não tivessem nada. Vencedores são todos os crentes que já entraram na experiência da herança. É possível perceber que ser um vencedor é uma questão de maturidade. Vencedores são maduros, ou melhor, vencedores são maduros, derrotados, vivem como crianças. Vencedores são espirituais, enquanto derrotados são carnais. A salvação é uma questão de estar em Cristo, mas o reino depende de Cristo estar em nós, vivendo a sua vida e nos transmitindo o seu caráter. Todos nós já temos a vitória legalmente sobre o diabo. A carne e o mundo, contudo, nem todos a possuem de forma experimental. A recompensa é o reino. O tempo em que os crentes vencedores serão recompensados é chamado de reino, ou seja, é a recompensa dos crentes
que entram na experiência da vitória. O Sermão do Monte, em Mateus 5 a 7, fala do reino dos céus. Esses ensinamentos do Senhor dizem-nos como o homem pode entrar no reino dos céus. Mateus 5 a 7, repetidamente, fala sobre a questão da recompensa. O reino dos céus é mencionado 3 vezes nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Mateus 5, versículo 3 e versículo 10 a 12. Devemos reconhecer que a recompensa é o reino dos céus. Essas promessas mostram-nos que o reino dos céus é a recompensa de Deus. Não há diferença entre os dois. No Sermão do Monte, o Senhor mencionou essa questão muitas vezes, uma vez que diz respeito ao reino. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Mateus 5, 46. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celestial. Galardão. Não é salvação, galardão. Mateus 6, versículo 1. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, não é salvação. Mateus 6, versículo 2. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensa. Mateus 6, versículo 4. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É salvação? Não. Recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, 17 a 18. O assunto principal do Sermão do Monte, em Mateus 5 a 7, é o reino dos céus. A questão da recompensa nele é mencionado com frequência porque o reino dos céus é a recompensa. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27 e 28. Deus recompensará ou disciplinará uma pessoa salva de acordo com as suas obras. Recompensa ou disciplina. Quem não tiver apto para receber recompensa, com certeza
vai receber disciplina. Há dois fatos aqui. Primeiro, o homem será recompensado de acordo com suas obras. E segunda, a recompensa será distribuída quando Cristo vier na glória de seu Pai com seus anjos. Será o tempo em que ele estabelecerá seu reino sobre a terra. Portanto, somente quando o reino iniciar é que a recompensa iniciará. Apocalipse 11, versículo 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, versículo 15. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tantos pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Apocalipse 11, versículo 18. Aleluia. Glória a Jesus. Vou dar uma pausa aqui, queridos irmãos, e voltaremos em outro vídeo com a continuidade desse assunto, a visão dos vencedores no livro de Apocalipse. Deus abençoe em nome de Jesus.